Hoje tem Itaquera, Corinthians e São Paulo e Corinthians. A bola rola mais tarde com transmissão da Jovem Pan na Neoquímica Arena em Itaquera, na voz do Nilson César. Corinthians que chega com muita fumaça, dentro e fora de campo, declarações polêmicas do técnico Mano Menezes, chamou até o Yuri Alberto de burro. Como é que a torcida do Corinthians vai recepcionar o atacante? Como é que vai ser a atuação do Corinthians mais tarde? E do outro lado tem o São Paulo, que vive um momento melhor do que o Corinthians. Será que quebra o tabu hoje? São Paulo que vai ter o Corinthians mais tarde. E no domingo, a primeira disputa de título da temporada também contra um rival, o Palmeiras. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. A sua expectativa para esse clássico majestoso, Corinthians e São Paulo e Corinthians, Vanderlei. Um abração para você, Pedro Marques, para o Mauro César Pereira, para o nosso Bruno Prado, para você que nos acompanha. Olha, se depender do que eu ouvir nas próximas horas, dentro do elevador, chegando aqui nas redes sociais, o cenário, eu não acho que é um cenário maluco, mas o cenário antes da bola rolar é a torcida do São Paulo esfregando as mãos, né? Hoje o tabu vai para o espaço, e o fiel descrente pela situação bem difícil enfrentada pelo Corinthians dentro de campo. A análise é dentro de campo. Lá o professor Mano tem problemas para montar o time, enfim, é um início de trabalho. O Corinthians está com um sério problema, vem de resultados negativos, enfim. Então o cenário é esse, né? Aparentemente para a torcida do São Paulo, o tabu pode cair dentro de algumas horas. É isso que a gente vê sentindo por aí. O que eu penso? Eu penso que nem o Carpini, nem o Mano, o Carpini não está abraçando esse favoritismo extremo e o Mano está fazendo um discurso que ele pode fazer. A situação negativa do Corinthians nos últimos tempos dentro do campo vai ser esquecida, essa situação, se der uma cacetada no São Paulo ou segurar o tabu. Eu acho que vai ser um jogo animado, não falei que vai ser um jogo bom, vai ser um jogo animado por tudo isso. E para o São Paulo, se der uma pancada no Corinthians, quebrar o tabu, ele começa a encorpar. E dentro de algumas horas, como disse o Pedro Marques, vai ter decisão de uma taça, pode erguer uma taça. Enfrentando quem? Enfrentando o time a ser batido, o técnico a ser vencido. Enfim, tem cenários legais aí pela frente, mas antes da bola rolar, a minha expectativa é ver um São Paulo favorito, mas num clássico a gente tem que colocar sempre um pé atrás. São Paulo, antes da bola rolar, é o favorito. Clássico sempre muda a semana de uma equipe, eleva a confiança ou às vezes joga pressão. A gente está falando do Corinthians, mas se o São Paulo perder hoje, talvez chegue pressionado para enfrentar o Palmeiras. Então é um jogo, sim, importante. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. A sua expectativa para esse clássico majestoso, Corinthians e São Paulo e Corinthians. Bruno. Olá, boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O São Paulo chega mais tranquilo, sem dúvida, né? O Corinthians, apesar de ser só um começo de ano, chega mais pressionado também por acúmulo do ano passado, né? O Corinthians brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, com o título da Copa do Brasil, tem um ambiente pelo menos mais tranquilo, mais leve, menos pressionado. Então o São Paulo chega mais tranquilo para o jogo, tem um time melhor, né? O Corinthians mudou o seu elenco, mas não melhorou o seu elenco, acho até que piorou um pouco. Em relação ao time que brigou para não cair. Então, na teoria, o São Paulo chega como favorito, mas não acho que seja assim uma distância absurda de um time para o outro, não acho que seja uma coisa, nossa, se o São Paulo não ganhar vai ser uma surpresa enorme, não acho que seja nesse ponto, não. Acho que a principal vantagem do São Paulo é jogar mais sossegado, mais tranquilo, com menos pressão. Uma derrota para o Corinthians acho que traria mais problemas do que uma derrota para o São Paulo, então por isso acho que o São Paulo chega com um favoritismo para o jogo, mas não acho que é uma discrepância enorme, não acho que é uma diferença gigantesca de um time para o outro, não. Corinthians pode sim, se conseguir fazer um jogo minimamente organizado, pelo menos se defender, isso é outra coisa. Acho que o Corinthians, que normalmente tem que tomar a iniciativa do jogo contra equipes que não são da Série A, jogos que não são clássicos como esse, hoje não vai precisar. Acho que hoje o Corinthians pode até deixar a bola mais com o São Paulo, mesmo em Itaquera, e jogar nos contra-ataques. E aí ele pode dificultar bastante para o São Paulo jogando dessa maneira. Então, para mim, tem um favoritismo sim do São Paulo, tem um time melhor, está mais tranquilo, mas não acho que é uma distância assim
incrível. Não acho que se o Corinthians vencer é uma zebra, bem longe disso. Muito boa tarde para você, Mauro César Pereira. Bem-vindo ao Bate Pronto. Mais tarde tem o clássico, Corinthians e São Paulo em Itaquera. Mauro. Salve, salve, Pedro, amigos. Eu acho que o clássico ele é muito mais importante hoje para o Corinthians, né? Porque o São Paulo, aconteça o que acontecer, se no domingo ele superar o Palmeiras, esse jogo de hoje fica esquecido. Já o Corinthians, uma derrota eventual, né, significaria o fim do troféu tabu, né, perde o troféu tabu, esse tão importante, que a única coisa que o Corinthians ganha agora é o troféu tabu, né? Não ganha nada, não ganha título nenhum, só aumenta a dívida, prometem coisas ao torcedor que não consegue cumprir, muda os dirigentes, mas o discurso é muito parecido, mas não perde para o São Paulo. Olha que coisa linda, não perdemos nunca para o São Paulo em Itaquera, quer dizer, o corintiano está se contentando com isso, é tão pouco, né? Mas fazer o quê, né? A crise é muito profunda. E vai ficar ainda mais profunda se o São Paulo vencer. Acho que o São Paulo joga mais leve, joga mais à vontade. É possível até que não coloque força máxima, talvez até dose energias aí pensando no jogo de domingo, que é muito mais relevante. Também não é a oitava maravilha do mundo, a Supercopa, mas é uma taça, é um confronto com o bicampeão brasileiro, que é um outro rival, é um confronto com um rival fortalecido. Hoje é um confronto com um rival enfraquecido. Então uma vitória no domingo, ela é muito mais importante, terá um peso muito maior, do que uma eventual vitória hoje. Eu diria que para o São Paulo hoje pode ser um belo aperitivo para os jogos de domingo. E para o Corinthians assim, é não perder, joga pelo empate, né? Para não passar, não vai ser uma vergonha perder para o São Paulo, mas não passar pelo constrangimento de ver o troféu, o virtual troféu tabu escapar das mãos corintianas, né? E aí eu acho que tem coisas muito sérias aí no meio. Por exemplo, nós não sabemos ainda, talvez nesse jogo, nos próximos, a gente perceba, saber se vai ter alguma sequela desses embates públicos do técnico Mano Menezes com os jogadores, né? Cuiabá, burro, né? Esse tipo de coisa. Não adianta ele chegar na coletiva depois e falar, não, o futebol é assim. As coisas mudaram hoje. No passado, o técnico falaria ali, ninguém nem fica sabendo. Hoje ele falou assim na coletiva, não, a gente não faz aqui reality show. Faz sim, faz reality show sim. Tem câmera em tudo quanto é lugar, tem microfone no campo inteiro. Tudo que eles falam é captado. Quando não é captado por uma câmera, tem um repórter perto que, ouvi aqui e relata muito mais do que antes. Então, hoje você tem quase um reality show. Tudo que acontece no campo, a gente fica sabendo. Então, algo que você falava antes e morria ali dentro, entre aquelas pessoas, hoje tem uma repercussão. Muita gente fica sabendo. Então, a exposição do cara que eventualmente for, por exemplo, ofendido, ela é muito maior. Quando é só ali entre o grupo, acabou. Tudo bem, acabou, tchau, tal, esquece, o homem estava brabo. Mas não, agora a torcida sabe. Hoje o torcedor do Corinthians vai para o estádio e vai estar conversando. Pô, o cara chamou de burro. Aí um vai dizer, é burro mesmo. Não, mas o cara está errado, burro é ele. Os dois são burros. Não, nenhum é burro. Cada um vai ter uma opinião. Isso vira tema de debate, gente. Nos programas esportivos, entre os torcedores, na rede social. E quem é que fica na berlinda disso tudo? É o jogador. O jogador é o alvo do ataque. Quem que ficou, com quem foi o caso Tietê, que ele ficou incomodadíssimo? Diniz. Ali foi o ponto final da passagem do Fernando Diniz do São Paulo. Porque ele chamou de perninha. Perninha, mascarado. A mágoa fica. A gente nunca sabe, assim, é só com aquele jogador e os outros. Sejam amigos do atleta ou não, cara, o cara fala assim com ele, amanhã vai ser comigo. Fez comigo, vai fazer. Aconteceu no Flamengo com o São Paulo também, porque o preparador físico deu um soco no Pedro e o São Paulo não saiu em defesa do jogador, tentou contemporizar. Mesmo jogadores que não eram amicíssimos do Pedro, o cara não defendeu o jogador, que tomou um soco na cara, pô. Ali, se a relação era ruim, piorou de vez. Como é que vai ser a relação do Mano, como será e como já é? A gente não sabe. O jogo talvez mostre isso também. Então, porque acho que o pior ali é que, além do que aconteceu, o Mano, na coletiva, ele não admitiu que errou. Ele argumentou tentando minimizar. Não, é assim mesmo e tal. Será que é assim? Aquela história, quem apanha não esquece. Não sei qual é o temperamento do Yuri Alberto, se ele vai ficar magoado ou não, como é que os outros atletas recebem. Mas assim, o Corinthians, como se não bastasse os problemas naturais do clube, ainda surge esse tipo de coisa. E talvez o jogo mostre isso. Pode ser que não dê nada, que eles consigam superar, e pode ser que isso traga algumas consequências. Mas quando ele fala, a gente não faz o que o reality show, mudou. Agora é assim que funciona um jogo de futebol, qualquer modalidade, né, esportiva. É muita câmera, muito microfone. Os microfones captam melhor o áudio, né? Tem microfone do lado do banco do técnico, qualquer coisa que eles falam é captado, as pessoas ouvem. E não tem muito jeito. Então, o que se fazia antes, hoje, muita coisa não serve mais. As coisas estão se transformando. E esse é um outro ponto aí desse clássico.
E eu fico imaginando uma situação de jogo, vai que o Yuri Alberto tem uma chance clara, isola a bola, como é que a arquibancada vai reagir sabendo que o técnico chamou ele de burro? Será que a arquibancada também vai chamar ele de burro? Vai jogar? Eu acho que a tendência é essa, jogar pressão para cima do atacante. Sim. E o Mano Menezes, que tinha falado na entrevista anterior, logo depois da derrota para o Ituano, não, vamos apoiar o Yuri Alberto, está precisando de apoio, de incentivo, está sem confiança, claramente, vamos se juntar para passar confiança para ele. Já no jogo seguinte, você é burro, publicamente. O problema é esse, se tornou público, né? Se é algo no treino, algo fechado, como até destacou o Vampeta, talvez ninguém aqui soubesse, mas se tornou público, aí afeta outras pessoas, o staff, família, aí é complicado. O Yuri saiu de campo, teve uma conversa com o próprio Mano Menezes, então ele acabou sentindo já durante o jogo. O que falar dessa situação toda é algo para a gente ficar de olho mais tarde, não é, Bruno Prado e Vanderlei Nogueira? Essa coisa mesmo de uma realidade atual, como o Mauro falou. Se ninguém ouve, não ia acontecer nada. Eles mesmos já se acertariam, acho que 10 minutos depois do jogo. Eu exagerei aqui, beleza, vamos embora. É a mesma coisa o Diniz com o Tietê também. Se ninguém ouve, 10 minutos depois estava tudo certo. O Diniz já tinha trabalhado com o Tietê no Audax, com certeza não foi a primeira vez que ele falou assim com o Tietê. E ali, o problema é que vaza. E quando vaza, aí entra família, entra amigo, entra assessor, entra youtuber berrando, entra twitteiro, hashtag, aquela coisa toda que eu acho horroroso, mas infelizmente é assim hoje. Então, é isso, né? Basicamente, se tornar público ou não. Não é exatamente a ofensa. Às vezes o jogador nem liga muito, só que aí ele chega em casa, a mulher fala, aí chega em casa o amigo fala, aí já chega no vestiário, acaba o jogo, ele abre o WhatsApp, o outro já manda um meme, é um inferno, né? Então, mas é o mundo atual. Eu acho isso muito mala. Acho que é uma coisa chatíssima esse reality show mesmo, de ficar, ele fez isso, ele fez aquilo, ele se resolve. Mas, infelizmente, hoje não é mais assim, e é uma realidade, isso é um fato. Hoje, um monte de gente se mete em tudo, né? E isso é um fato. Então, pode trazer problema. Se ele tivesse feito a mesma coisa, só que sem nenhum microfone captar, acho que não teria problema nenhum. Eles iam conversar, o Yuri pode ter ficado irritado, mas iam conversar depois. Professor, você exagerou aqui. Beleza. É que até teve isso, também captaram isso, né? Teve até leitura labial deles conversando. O Mano abraça o Yuri e o Yuri fala, você não precisava me chamar de burro. Falou, não, beleza, desculpa, não foi nada pessoal, tá tudo certo. Se não tivesse o áudio antes, essa conversa já teria resolvido, no campo ainda. Nem no vestiário já tinha resolvido, mas o problema é que outras pessoas se envolvem, amigo, família e não sei quem, aí escândalo, e gritaria, e torcida, e o youtuber, e o twitteiro, e não sei quem, aí vira um inferno, mas é isso, é uma realidade. Por isso que é melhor mesmo colocar a mão na frente para falar baixinho, trazer, falar perto, ou tentar falar fechado no vestiário, porque realmente é uma coisa que eu acho que é até natural na relação entre eles, mas o problema é quando é captado, aí sai da relação particular entre o jogador e o treinador. Acho que é uma maneira que é bem normal que eles se falem no futebol, mas acaba indo para pessoas que não são dessa ligação, dessa relação direta ali entre eles, e aí o próprio jogador, que talvez não se ofendesse se o negócio não fosse público, ele começa a ver problema, e aí causa um problema enorme. Então seria bom o Mano rapidamente botar uma pedra em cima, mesmo que ele acha que não está errado, que é assim mesmo, fala que está errado. Desculpa, eu errei, está tudo certo, o Yuri é um menino bom, a gente se dá bem, é melhor não deixar o negócio crescer, porque hoje em dia isso cresce bastante. Ô Vanderlei Nogueira, a situação já estava conturbada, os bastidores do Corinthians, Veríssimo, Mateuzinho, essa novela do Garro, patrocinador, quem vai pagar a multa rescisória, se é o Corinthians, se é o novo parceiro, no final das contas, Corinthians, o presidente se confundiu, entre outras tantas situações. E agora o Mano Menezes só aumentou essas polêmicas e levou para dentro do vestiário do Corinthians, Vanderlei Nogueira. E ele é um treinador experiente, né? Eu achei, quando aconteceu isso, eu até falei que o Corinthians estava precisando, naquele momento, continua precisando, né, de um freio de arrumação. Para quem sabe o que significa a frase, é uma figuração de linguagem, né, quando o ônibus está lotado e precisa entrar mais alguém, o motorista dá uma freada brusca para dar uma ajeitada naqueles que estão sendo transportados. Então, é freio de arrumação, porque
em vários setores o Corinthians está escorregando, está tropeçando nas contratações, o esforço, eu sei. Atenção, hoje está completando um mês, né? Hoje é dia 30, né? Dia 30, então tá bom, 29 dias. Amanhã completa um mês a nova gestão. Acumulou escorregões aí. Claro, nada comparado ao que recebeu. Nada comparado ao legado que foi entregue ao presidente que veio da oposição. Mas vários escorregões, né? Especialmente no futebol, na ansiedade de dar notícias, enfim, tem muita coisa para consertar. E chegou ao campo. Diretamente chegou ao campo. Saíram 12, 13 personagens, jogadores, e chegaram 5, 6 até ficar à disposição. Esse grupo do professor Mano Menezes ainda vai demorar um pouquinho. Então, está agitado o Corinthians. E o Mano poderia, eu diria, ter mais cuidado com as palavras. Quando ele citou Cuiabá, no caso do Ranieri, ele escorregou, poderia ter pedido desculpas, mesmo que não quisesse, como disse o Bruno, mas poderia ter pedido desculpas por ter citado um clube, e porque aquilo que o Ranieri fez, que não é legal, chutar para fora do estádio, toda hora acontece, inclusive com jogadores, outros jogadores do Corinthians, né? Já chutaram várias bolas lá na estação do metrô, e nunca aconteceu esse tipo de comentário. E nesse caso do Yuri, da mesma maneira, ele pode falar isso no treino, falar toda hora para ele, então, talvez até aconteça mesmo, mas quando vira um assunto público, um lance público, um gesto público, aí entra o departamento de repercutir aquilo. Então fica realmente complicado, especialmente nesse momento em que o Corinthians não arranca suspiros com o seu time de futebol. É isso. Eu acho que o Corinthians está vivendo um momento delicado, está tentando se ajustar, e esse jogo é muito importante. Se der uma pancada no São Paulo, dá um oxigênio aí, chamado extintor, pelo menos por algum momento. Quando o futebol consegue uma vitória ou vai bem, diminui tensões no clube inteiro.